Agradecido? Pode se sentar, tome o seu lugar. Hoje é dia de graças. Hoje é dia de gratidão, amém? Abra a tua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Para você que tem o hábito de anotar a mensagem, quero te incentivar. Se você não tem esse hábito, crie esse hábito, é um hábito muito bom, para que a palavra de Deus não se perca em seu coração. Nós vamos falar, ok? Possivelmente vai nascer uma série de mensagens hoje com o tema 72 horas. Se você estiver perto de alguém aí, fala para essa pessoa assim, 72 horas. Amém? Eu acredito que em 72 horas nossos corações serão transformados, irmão. Pode ficar tranquilo que nós não vamos ficar aqui 72 horas direto, ok? Daqui a pouquinho o culto vai terminar, não aqui, mas o culto dentro do seu coração, na sua vida, não termina. Mas aqui o ajuntamento possivelmente ele vai terminar, você vai voltar para sua casa, mas eu queria que você meditasse 72 horas. Passou por que 72 horas? Porque 72 horas é a hora que Jesus começou a ceia com os apóstolos e a hora que ele fez a aparição para os 12 apóstolos depois da sua ressurreição. Então nós vamos falar do momento antes da ceia, ok? A última ceia que o Senhor celebrou aqui na terra, em corpo, em vida, antes da crucificação. E nós vamos trazer e passar por esse trajetório até chegar à ressurreição de Cristo no domingo, e aonde ele aparece para os discípulos, possivelmente às 18 horas. Então nós vamos falar aí de 72 horas. Amém? Falei aqui no primeiro culto que essa mensagem ela se dá aproximadamente, segundo os historiadores, ela se dá o início antes das 18 horas. Falei aqui no primeiro culto, o nosso primeiro culto inicia às 17h30, ou seja, às 5h30. Justamente nesse momento os discípulos possivelmente eles estavam fazendo a preparação da ceia. A preparação da ceia estava acontecendo nesse exato momento, e aonde Jesus ele vai chegar e ele vai cear. Eu queria ler esse texto com você. Diz assim, Lucas 22, a partir do verso 9. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu: logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, diga ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo que Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Amém? Só até aí. A palavra de Deus fala que o Senhor, então, ele estava chegando em Jerusalém, e ele vai escolher, na verdade, 2 discípulos, Pedro e João, e ele vai dar uma missão para Pedro e João: olha, vocês vão na frente, e lá onde vocês chegarem, vocês vão preparar a Páscoa. E eles perguntam: Senhor, mas como que nós vamos saber qual é o lugar? Então vocês vão ver um homem carregando uma vasilha com água. Vocês começam a seguir ele, e aonde ele entrar ali, você vai entrar naquele lugar, você vai falar com o dono da casa, e você vai perguntar para eles: olha, o mestre perguntou, aonde deve aprontar a refeição, aonde está preparado para o mestre. E ali aonde vocês entrarem, naquela casa que vocês entrarem, vocês vão preparar a Páscoa, ok? E é engraçado que ele aconteceu tudo igualzinho Jesus disse. Sabe uma coisa que eu começo a meditar? Você já imaginou se você estivesse andando na rua e 2 homens seguindo você? Já parou para pensar nisso? Quem talvez já foi assaltado aqui, talvez tenha uma experiência traumática ruim. Você imagina você estar andando, você olha para trás, tem 2 homens te seguindo. Você talvez apressa o passo. Os homens também atrás de você apressando o passo para não te perder de vista. Daqui a pouco você corre para dentro de casa, e quando você assusta que não, os 2 homens estão na porta da sua casa. Como que você reagiria?
Tem muita gente que fala assim, pastor, agora eu ligaria para a polícia, chamaria a polícia. E naquela época que não tinha polícia? Não assim como nós conhecemos ligando para o 190. Você tem que talvez até um destacamento, achar um destacamento romano para poder então pedir socorro. Aquele homem deve ter ficado totalmente assustado, sabe? Mas o que eu quero meditar aqui nessa noite é que hoje nós vamos falar apenas de 2 horas de Jesus, ok? 2 horas de Jesus. Aproximadamente aqui, estava chegando às 18 horas. O calendário judaico, para quem não sabe, ele começa às 18 horas no pôr do sol. Então, hoje, na verdade, nós estamos aqui num culto de celebração em que dia? Domingo. Se fosse no calendário judaico, hoje seria segunda-feira, porque o pôr do sol já se deu. Então hoje já seria segunda-feira, e é o que aconteceu naqueles dias. Os discípulos, quando eles foram procurar a casa, era quinta-feira, e eles estão lá procurando a casa. E aí acha aquele homem, segue aquele homem, e então eles começam a preparação da Páscoa na quinta-feira. Só que logo depois das 18 horas, Jesus então agora chega com os outros discípulos que estavam faltando, com os outros 10. E agora eles entram e eles agora vão participar da ceia. Eu queria que, se você tiver com a sua Bíblia aí, fosse agora para João, capítulo de número 13. É o evangelho logo à frente de Lucas, ok? João 13. Se você quiser grifar aí João 13, ok? Eu não vou ler especificamente cada versículo, mas eu vou contar a história do que está dentro desses capítulos que agora seguem. João 13, a palavra de Deus fala, ou em algumas Bíblias traz aí uma nota, né, em cima, um tema, dizendo bem assim, o lava-pés. Na minha traz assim, o lava-pés dos discípulos. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas agora Jesus, ele está chegando e ele entrou agora dentro do cenáculo. É o andar superior, e Jesus agora, ele está à mesa junto com os seus 12 apóstolos. Eu quero que você traga a mente, ok? Jesus mandou 2 discípulos ir na frente fazer o quê? Preparar a Páscoa, ok? Preparar o jantar. Então o jantar já estava preparado, a mesa já estava arrumada. Agora os outros 10 discípulos juntamente com Jesus, eles chegam e eles sentam ao redor da mesa agora. Está todo mundo sentado ao redor da mesa. Naquele tempo não tem cadeira igual nós tínhamos aqui, ok? Eles sentam realmente no tapete sobre o chão, cada um virado ali com um pé um para o outro ao redor de uma mesa. A mesa está posta, tem ali o vinho, tem ali o cordeiro, tem ali as ervas amargas, tem ali o pão sem fermento e outras especiarias daquela época. A mesa está posta, eles estão em volta, mas agora, exatamente nesse momento do ápice do momento, Jesus agora, ele se levanta, ele vai agora até um canto, ele tira a sua capa, ele pega agora uma tigela com água, ele pega uma bacia e ele vem agora em direção a cada um dos seus discípulos, e ele então agora começa a lavar o pé de cada um deles. E um discípulo daquele mais turrão, que a gente sabe que é João, que é o Pedro agora se levanta e diz assim: olha, o Senhor nunca vai lavar o meu pé. Jesus fala para Pedro: olha, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Em outras palavras, se eu não lavar o teu pé, você está fora do reino dos céus. Você está fora. Eu corto você da lista agora. Pedro então fala assim: não, Senhor, não. Agora lava a cabeça, lava os braços, lava tudo. Sabe a primeira coisa que eu aprendo nessa primeira passagem? É que orgulhosos não entrarão no reino dos céus. Toda pessoa que é orgulhosa não tem espaço no reino do céu. O orgulhoso que tinha lá, Deus mandou ele embora. E Deus não vai levar um orgulhoso para lá de volta. Então a primeira coisa que Deus trata em Pedro é o orgulho, a soberba. Porque ele se achava o bom. Eu sou bom. Como que o Senhor, Criador, vai lavar o meu pé? Não. E o inverso do orgulho é a humildade.
Jesus disse assim, que os humildes serão engrandecidos, mas os orgulhosos serão abatidos. Então toda pessoa orgulhoso, ele não vai querer, querido, ter, ajuda. Ele quer fazer sozinho. Ele se considera bom o suficiente. E aqui está um homem que Jesus estava trabalhando nisso. Eu não sei você, mas as últimas palavras de uma pessoa, elas são muito importantes. Porque quando a gente é novo, quando a gente é criança, a gente fala muito para dizer pouco, ok? Quando a gente é idoso, quando a gente é velho, a gente fala pouco e diz muito. Se você vai conversar com um ancião, ele em poucas palavras, ele fala tudo. Você vai conversar com uma criança, ele tem que falar um monte de coisa para no final dizer assim, você me deixa fazer aquilo? Ele conta uma história, ok? Isso fala de sabedoria, entendimento. Jesus agora é o momento final, eu quero que você traga na sua memória, ok? Nós estamos falando aqui agora que é 18 horas. Daqui a algumas horas o Senhor Jesus vai ser traído. Vai vir os guardas e vão prender ele. Então era a última ceia dele com os discípulos. Era o último momento dele. Ele estava olhando para o rostinho de cada um deles e vendo, olha, é o último momento que eu vou estar com vocês aqui agora. Então o que eu vou falar com vocês que é muito importante. E Jesus começa a trabalhar algumas questões na ceia. A primeira questão é orgulho, soberba. Você tem que ser humilde para aprender. Tem muita gente, querido, que tem tanta soberba dentro dela ou dentro dele, que não tem coragem de aprender mais nada. Um sábio escritor disse, o homem morre quando ele admite que já aprendeu tudo. Porque todos nós temos algo a aprender. Uma criança tem algo a ensinar. Eu fico vendo quando às vezes vem uma criança, querido, ela se levanta, ela vai lá, traz um copinho de água e coloca aqui na frente, fala assim, uau! Meu Deus, aprendeu muito. A criança, querido, a gente aprende com tudo e com todos. Você aprende até com a pessoa que faz coisa errada a não fazer o errado. E diz a palavra de Deus que o sábio verdadeiro é aquele que aprende com o erro do outro. Você não precisa cair no mesmo buraco para saber que é fundo, para saber que machuca. Basta simplesmente você saber, ali tem um buraco, eu não vou por ali. Você está entendendo? Jesus agora está falando com os discípulos, está trabalhando. A primeira questão que ele trabalha com os discípulos é, olha, cuidem-se. Eu que sou o Senhor, estou lavando o pé de você, os seus pés. Por que vocês não podem lavar o pé um do outro? E daqui a pouco começa a nascer uma questão entre os discípulos, quem é que vai ser o maior? Porque, querido, muitas vezes nós queremos ser o maior. Eu quero ser o maior. Eu quero que todo mundo me sirva, mas não quero servir ninguém. Eu quero que a água fique fresca na minha mão. Eu me lembro quando eu casei, já falei isso aqui algumas vezes. Antes de eu me casar, a minha mãe fazia o pratinho de comida e levava na minha mão. Eu casei, fui morar, agora eu e minha esposa. E eu fiquei sentado no sofá esperando o pratinho vir. E vi ela terminando de comer já. E eu, cadê o meu prato, amor? O prato tá ali. O fogão tá ali, comida. Eu falei assim, nossa, mas lá era diferente. Lá era lá, agora você casou, a realidade mudou. O tempo mudou, amém? Tem muita gente querendo viver um tempo novo, mas não abre mão do passado. Ei! Quem não abre mão do passado nunca viverá o novo de Deus. Tem muita gente que não consegue viver coisas novas porque é assim, querido, olha, presta atenção. Deus, ele quer fazer coisas novas. O coronavírus chegou aí, ó. Nós tivemos que entrar com um sistema online, coisa que nunca nós fizemos. Pagamos um aplicativo. Hoje os membros da igreja têm aplicativo no seu telefone. Ou talvez em outro momento a gente não teria tudo isso. Tempos novos existem, posicionamentos diferentes, tem posicionamento diferente. Você está entendendo? Então, Jesus começou a trabalhar com os discípulos. Você quer ser grande? Então seja o que serve. Jesus pergunta assim, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa sendo servido, ou o que está levando o prato de comida para a mesa servindo? O garçom. Porque para a gente quem é maior? Quem está sentado à mesa. Mas Jesus disse, não,
eu, sendo Senhor e Mestre, estou na posição agora de escravo, humilhando-me a mim mesmo, para poder mostrar para vocês que mesmo eu tendo todo o poder, eu estou servindo a você. O que eu disse que a gente tem que aprender com a criança? O que você já aprendeu aqui hoje? Se você ficar ligado, Deus já está te ensinando e você não está vendo. Muitas das vezes nós estamos igual Elias na beira da caverna, e aí Deus está se movendo, sabe? Deus está se movendo, e a gente quer ver fogo, quer ver anjo, quer ver querubim, quer ver roda de fogo para lá, comer para ele. Ei, eu vejo Deus no balançar de uma árvore, eu vejo Deus no cantar de um passarinho de manhã, eu vejo Deus no ar que eu respiro. Às vezes você está esperando uma manifestação de Deus. Ei, não precisa esperar isso. Não que Ele não manifeste, Ele manifesta sim. Mas muitas vezes você está esperando um sinal tão grande, querido, e Ele já está fazendo um tão pequeno com você. Ele está te livrando todo dia quando você sai para trabalhar e você nem agradeceu. Ele está te livrando do coronavírus. Ou você que já pegou, Ele não permitiu você ir para um posicionamento final. Ei, Ele está fazendo a tua vida e você não está vendo. Você está entendendo isso? Deus, querido, Ele está se movendo, e muitas vezes a gente só quer ver o espetáculo. Não, pare e presta atenção. Deus está se movendo, amém? Segunda coisa que eu entendo aqui nesse texto, olha só o que diz a partir do verso número 18. Jesus vai dizer assim: não diga essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso se cumpre as escrituras que diz: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Ei, escuta aqui. Sabe o que eu aprendo aqui? Não espere na terra 100%. A palavra de Deus fala assim: aquele que espera nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. Tem muita gente colocando 100% de confiança um no outro. Ei, o ser humano é falho. Você não precisa se manifestar. Mas quem aqui já foi traído por um amigo, por um relacionamento? Talvez alguém que você confiava, comprou, vai pagar, e não pagou, ainda virou as costas para você. Pessoas que talvez quando você se posicionou, se afastou de você. Ei, sabe o que Deus fala comigo nesse texto? É que sempre em meio às pessoas que estão conosco, vai ter alguém que vai falhar com você. Judas estava ali no meio. Imagina Jesus nascer olhando para Judas, e já sabia que ele ia o trair. Já parou para pensar nisso? Jesus já sabia que Judas ia trair, mesmo assim deu comida para ele. Não sei se você já passou por isso. Alguém que você sabe que está falando mal de você, mas ela não sabe, ou ele não sabe que você sabe. E aí você está sentado à mesma mesa que a pessoa comendo. Ei, se não tiver Deus, a gente sai da bênção. Você está pegando isso aí? Então não confie 100%. Confie desconfiando. Amém? Isso mostra que mesmo, querido, nós em algum momento vamos nos magoar com alguém, vamos se frustrar com alguém. 12 homens Jesus tinha, mas um virou as costas, um o traiu. E Jesus falou assim: isso vai acontecer. Se aconteceu com Jesus, você acha que não vai acontecer com um de nós também não, irmão? E olha que Jesus ainda conhecia mais para frente. Nós só conhecemos o presente. Está pegando isso no seu espírito? Outro ponto, a partir do verso 31, a palavra de Deus diz que o Senhor então mostra para Pedro que ele iria o negar. Senhor, eu estou contigo e não nego. Nunca vou te abandonar, nunca vou afastar. Mas esse mesmo homem que declarou isso é o mesmo homem que o Senhor Jesus olhou dentro dos olhos e disse bem assim: olha Pedro,
Olha, Pedro, Satanás já pediu permissão a Deus, e Deus concedeu a permissão, e Ele vai colocar, Pedro, cada um de vocês à prova, e você, Pedro, vai me negar. Irmão, isso é forte. Pedro estava ali, sabe? Isso fala, querido, de pessoas que vão negar. Quando eu declarei que eu era cristão, algumas pessoas começaram a se afastar de mim. Alguns amigos deixaram de frequentar a minha casa. Porque lá não vou ter condição de beber uma cerveja, não vou poder fumar um negócio. Então nem vou. Ei, quem não consegue celebrar a vitória junto com você nunca foi seu amigo de verdade. Quem não consegue estar com você por aquilo que você é, nunca foi seu verdadeiro amigo. Pedro aqui, querido, no momento que Jesus mais precisava, ele virou o quê? As costas. Pedro negou. E muitas das vezes a gente já sabe porque Pedro negou, porque a pessoa perguntou assim: Pedro, você conhece Jesus? Não, não conheço não. Mas deixa eu dizer para você, muitas das vezes hoje eu já neguei a Jesus. Nesses dias de hoje, depois de ser crente. Quando pastor, que isso aconteceu? Quando Ele me chamou para ter comunhão com Ele, eu virei as costas e não fui ter. Isso é negar Jesus. Quando você pega a sua vida e começa a viver da sua maneira, é negar a Jesus. A palavra de Deus diz que é a mesma coisa de você pegar Cristo novamente e crucificar Ele no madeiro. Você está negando a Jesus. Quando você não acorda de manhã e fala com Ele, você está negando a Jesus. Quando você não lê a Bíblia, quando você não ora, você está negando a Jesus. Negar a Jesus, querido, não é só dizer diante dos outros: não te conheço. É você negar a sua relação, a sua intimidade com Ele. Quando eu me converti no início da minha caminhada, eu tinha vergonha de carregar a Bíblia. Eu vou falar isso para vocês, eu tinha vergonha. Comprava aquelas bibliazinhas de bolso, aquelas bibliazinhas de Gideão, colocava assim. Ei, que evangelho é esse? Aí agora que inventou o celular, e a Bíblia agora no celular, então, hein? 007, um monte de espião secreto. Irmãos, quando você tem vergonha de declarar a sua fé, você está negando a Jesus. Você já negou a Jesus aí? Tudo que eu estou falando aqui, querido, nos momentos finais de Jesus, eu queria que você começasse a olhar para dentro de você. Porque quando Jesus começou a ministrar essas 72 horas na minha vida, eu comecei a ver como que eu preciso ainda mais de Deus. Não pensa no outro que não veio, não pensa talvez na pessoa que está do seu lado, pensa em você. Mas eu queria que você olhasse para dentro de você. Você já negou a Jesus? Ou você tem negado Jesus hoje? Hoje você já teve comunhão com Ele antes desse culto? Você já teve comunhão com a presença de Deus? Ou você o negou? Eu falei isso aqui no primeiro culto. Intimidade. Quem é casal aqui, né, tem o seu relacionamento, ok? Vai entender isso melhor. Quando um homem e uma mulher, eles não têm a sua intimidade, ok? Vira dois irmãos dentro de casa. O que faz a diferença entre um irmão e uma irmã é a intimidade sexual. O que é intimidade? A intimidade, ela é aonde eu me deixo ser visto como eu sou, e logo vejo o outro também como ele é. Então nós temos intimidade, um não esconde nada do outro. Mas infelizmente hoje, muitos têm se escondido de Deus, ou achado que tem escondido de Deus. Jesus agora, ok? Jesus agora está aí no verso de número 14. Os discípulos estão chegando para Jesus e falam assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Espera aí, estou com você há tanto tempo, como é que vocês me impedem? Mostra-me o Pai, quem me vê, vê o Pai. Jesus disse aí, ó, João, capítulo de número 14,
Olha só o que diz no verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês esse tempo e ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então, por que me pedes para te mostrar o Pai? Ou seja, cara, eu já me mostrei todo para vocês. Estou há 3 anos e meio andando com vocês. Já curei, já libertei. Vocês comeram na minha casa, vocês dormiram comigo. Quase naufragamos, já ressuscitamos mortos, já demos vista aos cegos, já curamos leprosos. Vocês viram e testificaram de mim tantas coisas. Eu falei com vocês coisas sobrenaturais. Vocês viram no monte Moisés e Elias. Cara, vocês viram tantas coisas. Mas por que vocês não me dizem para mim, mostra-me o Pai? Será que você não tem intimidade comigo? E é isso que muitas das vezes a gente sabe. Estamos dentro de um local, mas não temos intimidade. 2 pessoas, elas podem estar dentro do mesmo local, do mesmo recipiente, mesmo assim não tem intimidade. Eu conheci uma vez um casal que ficou sem falar durante meses, aonde dormia um virado parece com as costas para o outro, não trocava um ar dentro de casa. Que coisa horrível, irmão. Casal. Para você que está solteiro aí, hashtag fica a dica. Escolhe bem. Porque depois que escolher, você vai ter que carregar essa mala. Amém? Então escolhe bem. Se Deus já te mostrou, segura, irmão. Segura. Ok? Se ainda não te mostrou, espere com paciência. Não se apresse não. Então aqui fala de intimidade, capítulo 14. Mas o que eu quero encerrar dizendo para você, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 de João, Jesus ele vai falar de várias coisas, mas um assunto é em comum em todos os capítulos: comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Jesus gasta agora 3 capítulos, querido, de 2 horas que Jesus celebrou a ceia com os discípulos. 2 horas. Jesus às 20 horas, aproximadamente agora, ok? A mais ou menos nesse horário, Jesus já estava caminhando com os discípulos indo em direção ao Getsemane para orar, e ali ele seria entregue. Exatamente nesse momento, antes dele, Jesus está ali com os discípulos durante 2 horas, falando com ele algumas coisas importantes. E ele gasta muito tempo falando sobre o Espírito Santo. Ele gasta muito tempo falando sobre o Espírito Santo, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o que vai te dar força para você vencer naquele dia que você precisa. É o Espírito Santo que vai te afastar do pecado. É o Espírito Santo que vai fazer com que você se torne um homem e uma mulher de bem. Tira o Espírito Santo que sobra, o que sobra: corrupção, engano, trapaça. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele é o encorajador. Ou seja, ele é o animador. Ele é aquele que vai lembrar você das coisas, das promessas que Deus te fez. O Espírito Santo é aquele, querido, que vai, sabe, naquele momento que você está assim, peco, não peco, peco, não peco, ele vai falar assim, ó, ei, não peca não, peca não. Vem para cá, vem para cá. Vou pecar não. Jesus, ele gasta tempo falando sobre isso. Em João 14, verso 16, diz assim: mas quando o Pai enviar o Espírito Santo como meu representante, ele ensinará todas as coisas e fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Então uma das funções do Espírito Santo, além de ser encorajador, é que vai fazer o quê? Lembrar de tudo o quê? Que antes já ouvimos. Encontrei uma pessoa, e isso me fez refletir. Conversando com essa pessoa, me fez pensar no gráfico, né, no gráfico da vida cristã.
Quando você vai ler a Bíblia a partir de Gênesis, você vê isso assim, ó. O povo estava bem com Deus, fazendo as coisas de Deus, buscando a Deus. Aí o povo se desviava, aí começava a pecar. Aí ia pecando, ia pecando, ia pecando. Aí o povo era subjugado, via uma nação, escravizava. Aí eles lembravam de Deus, oravam, fazia jejum, fazia clamor, Deus enviava o libertador. Aí o povo voltava para Deus. Aí começava a buscar a Deus, ia buscando a Deus, ia buscando a Deus. Só que daqui a pouco esse gráfico repetia de novo. O povo se distanciava, caía em pecado. Antigamente o povo, o gráfico ele vinha assim, ó, como uma montanha, assim, ó, subindo, buscando, descendo, pecando, subindo, buscando, ok? Mas sabe como que é hoje? Hoje não. Você já fez um eletrocardiograma? Aquele negocinho que fica lá marcando lá? Ele fica assim, ó, tic, 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 tic. O crente está assim hoje. Você encontra com um crente domingo, vindo para o culto, fogo puro, glória a Deus, mano, tocando aralho. 1 hora depois do culto, vou largar essa igreja, vou largar essa liderança, o povo é ruim mesmo. 1 hora depois, irmão, eu não estou falando de dias, não, eu não estou falando de meses, não, eu estou falando de questão de hora depois. O mesmo homem que disse assim, não te nego, estou contigo até a morte. 1 hora depois, 2 horas depois, nem te conheço. Você está entendendo isso? É hora. Hoje a humanidade está assim, eu estou com Jesus, eu estou nessa igreja, eu estou servindo a Deus, estou nessa célula, eu estou assim, estou assado. Daqui a pouco ele, do nada, parece que, sei lá, a mandinga braba vem em cima da pessoa, que parece que a mandinga é mais forte do que o sangue de Jesus. Aqui, lembrei disso aqui, nem sei porque que eu estou falando disso. Essa é minha neta. Nem sei porque eu estou falando disso, ó, escuta só. Eu ouvi isso muito marcou meu coração. O crente, ele tem mais facilidade de acreditar em mentira do que em verdade. Você acredita nisso? Sim ou não? Sim ou não? Olha só. Chega um pastor, um líder, um irmão da igreja, alguém fala assim, irmão, você é um vencedor, você é um conquistador, você é isso, você é aquilo outro. E libera profecia, libera palavra, tive um sonho, tive visão com você. O crente, glória a Deus, aleluia. Vem o enviado do cão, fala bem assim, fizeram a mandinga braba por você, colocaram o teu nome na boca de um sapo. Coitado do sapo. Aí pegaram, enterraram o sapo, pegaram a galinha preta. Irmão, aí o crente sai daqui, mete o dedo na calçada, acha que é o diabo, dá mais valor. Aí começa a fazer, é aquela mandinga que fizeram para mim. Ei, peraí, tem coisa errada na sua vida. A palavra de Deus fala e declara, nada e ninguém é mais forte do que o sangue de Jesus sobre a tua vida. Você está entendendo isso? Pode colocar teu nome na boca do sapo, na boca da vaca, na boca do elefante, irmão, praga alguma chegará até a tua tenda. Você está aí? Se você está em Cristo, querido, o mal, ele não pode te alcançar. Mas se está te alcançando, não é porque o sangue de Jesus não tem poder, é porque você está saindo da posição que Deus te colocou. Porque se você estiver na posição em Cristo, mal algum nessa terra pode chegar perto de você. Porque a palavra de Deus declara, Deus dará ordem aos anjos dele, Deus dará ordem ao Espírito Santo, e nenhum mal chegará até a tua tenda. Você está entendendo isso? Não sei porque eu estou dizendo isso que está fora da mensagem. Mas eu acredito que é para alguém que está aqui dentro, que talvez está confiando mais na praga do capeta do que no sangue do cordeiro. Está confiando mais na maldição que fulano lá de fora fala de você, do que as pessoas falam de você, do que a Bíblia diz de você. Quem é que tem mais valor na tua vida?
é Deus ou o diabo? Eu prefiro optar por Deus, irmão. Por isso não me deixarei levar por isso. Como diz a palavra de Deus, gastarei e me deixarei gastar pela obra do Senhor, amém? O Senhor Jesus fala, tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha comunhão com o Espírito Santo. E eu quero encerrar aqui. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tire tempo, ore em línguas. Oração em línguas, querido, não é enfeite, não é moda. Oração em línguas é uma ferramenta para edificar o teu espírito. Ok? Eu estou aprendendo isso, irmão. Tenho tirado tempo em oração. Tiro tempo em oração, como diz Paulo. Oro em língua e oro com entendimento. Eu tiro tempo em oração, querido, em línguas. Tiro tempo em oração pelos meus irmãos também com entendimento. Leio a Bíblia. Isso fortalece o meu espírito, fortalece a minha alma. Isso faz com que quando o pecado bater na porta da tua casa, e quando você abrir a porta, querido, ele vai dar de cara com o leão da tribo de Judá. Quando o pecado tentar seduzir os teus olhos, seus ouvidos, não vai conseguir te levar. Sabe por quê? Porque você vai estar firme na presença de Deus. O que te fortalece é a sua busca. Quem busca pouco, cai muito. Quem busca muito, cai pouco. Quanto mais você busca, menos suscetível você vai ser ao pecado. Quando Jesus disse bem assim, olha, quando bater na tua face, dê. Quando te pedir a capa, dê também a. Quando chamar você para caminhar uma milha, vai. Quando é que você consegue fazer isso? Só se você estiver cheio do Espírito Santo, irmão. Vem alguém, bate na sua cara. Eu vou te dizer de mim mesmo. Se eu estiver na carne, eu pulo para cima. Mesmo que eu apanhe, irmão. Não. Eu pulo para cima. Deixo também a minha marca. Você está entendendo? Por que eu faço isso? Porque a carne vai querer reagir. Se o Espírito não estiver forte, o domínio próprio não vai vir sobre mim, que é o fruto do Espírito. Então eu vou reagir. Agora, se eu estiver buscando a Deus, se eu estiver orando, se eu estiver jejuando, se eu estiver tendo intimidade com o Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? Quando isso acontecer, o Espírito Santo vai dizer, não, vem cá. Ele vai me abraçar, vai me dar uma chave de leão, vai dizer, não faça isso. Não troque a tua bênção por algo passageiro. E eu vou conseguir resistir o pecado. Você está aí? Jesus, ele termina dizendo isso para os discípulos. Quer vencer? Só com o Espírito Santo. Mas para os discípulos ele falou assim, olha, o Espírito Santo virá. Mas para nós não. Para nós é assim, ele já veio. Ele desceu no dia de Pentecostes. E a palavra de Deus diz que uma das coisas do Espírito Santo, eu não li aqui, mas continua lendo. Verso de capítulo 16 diz assim: o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, nenhum de nós é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, a condição que nós nos encontramos em Cristo. Justiça, um dia Deus virá com os seus anjos e vai julgar toda a terra. E aquele que não tiver o sangue do Cordeiro sobre a tua vida vai ouvir a frase que diz assim: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Mas para aqueles que entenderam a mensagem, aceitaram Jesus, se batizaram, vai ouvir a frase ao contrário: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança aquilo que eu preparei para vocês. Pecado, justiça, juízo. Precisamos do Espírito Santo. Jesus falou muito sobre isso. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo hoje? Como é que está a sua busca com o Espírito Santo hoje? Não estou aqui para condenar ninguém, que quem sou eu, querido? Eu acho que eu sou o mais falho. Eu todo dia, querido, eu busco, querido, não deixar com que as coisas me roubem
de Deus. O ativismo, o cansaço, a correria, os prazeres. Eu tenho que gastar tempo na presença do Senhor todos os dias. Ter intimidade, porque quanto mais intimidade com Deus, menos com o mundo você terá. Amém? Nós só estamos nas 2 primeiras horas. Jesus agora ele termina a ceia. Judas já tinha saído. E Jesus agora ele canta um hino de adoração. A Bíblia, eu gostaria muito, sabe, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber qual foi o hino que eles cantaram no final da ceia. Para mim é Hosana, eu gosto muito de Hosana. Irmãos, eles cantaram um hino, isso fala de adoração. Quero terminar falando isso com você. Grava isso que eu vou falar com você. Todo mundo aí às vezes tem um celularzinho. Uns mais avançados, nem tão avançados. Mas escuta isso que eu estou te dizendo. Certamente no telefone de cada um deve ter músicas. Uma coisa eu ouvi desde a minha conversão em 98. Cuidado com as janelas do teu corpo. O que são as janelas? Ouvidos e olhos. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Hoje nós temos uma apelação muito grande hoje visual. Você vê muitos outdoor de homens e mulheres quase seminus. Você abre site, vem conteúdo e mais conteúdo para poder poluir a sua mente através da sua visão. Mas não se contentando só com isso, é trabalhado também na audição através de músicas. Ah, pastor, tem problema ouvir um Zeca Pagodinho? Tem problema ouvir um Lulu Santos? Cada um é cada um. Mas olha só, escuta bem. A palavra de Deus diz assim: que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que não edifique. O que a gente ouve e o que a gente vê desce para o coração e sai pela boca. Tem muita gente que na sua playlist, querido, tem muita música mundana e não sabe porque o diabo parece que não sai da sua mente. Músicas que foram oferecidas a santos e a entidades lá fora para entrar na cabeça das pessoas e fazer sucesso. E a pessoa vai ouvindo e a melodia é gostosa e a letra talvez não tem nada quase aparentemente demais, e vai ouvindo, aquilo vai entrando na tua mente, vai dominando o seu subconsciente. E é por isso que você não sabe por que você tem tanta dificuldade de lidar com o pecado. Parece que quanto mais você corre do pecado, parece que mais ele corre atrás de você. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você vê. Você está aí? Não sei porque que eu disse isso, mas certamente eu acredito que Deus está querendo ministrar os nossos corações aqui nessa noite. Amém? Jesus adorou e foi para o monte. As próximas horas você verá no próximo culto. Feche teus olhos, mas não o teu coração.